Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry e essa é a nossa 12ª aula de ciências para os alunos do 5º ano aqui de Palmas. Hábitos alimentares, o que então tem a ver hábitos alimentares? Então, hábitos alimentares são aquilo que a gente costuma comer, né? Aquilo que a gente costuma comer todos os dias regularmente, então isso constitui nosso hábito alimentar, né? Para relembrar um pouco do que a gente viu na aula passada, né, a gente falou um pouco sobre os sistemas do corpo, né, a gente viu principalmente o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular. A gente viu um pouquinho sobre a relação desses três sistemas, né, que são responsáveis por fornecer a energia para as células, né? Então, cada um deles tem uma função e, no final, o que resulta disso é que as células recebem os nutrientes dos alimentos, o oxigênio para fazer a energia, né? E no final da aula passada a gente falou um pouquinho sobre o sistema urinário, que é o sistema que filtra o sangue, né, e deixa ele limpo para que consiga fazer as suas atividades, né, a sua função de maneira normal. Então, alimento saudável, né? Então, o alimento saudável é aquele que fornece os nutrientes necessários para a manutenção do nosso organismo, né? E promove um equilíbrio, né? Não tem excessos, não tem faltas, então o nosso corpo recebe tudo aquilo que ele precisa, né? Todos os nutrientes que ele precisa. Nutrientes, então nutrientes são as substâncias que estão presentes nos alimentos e que de alguma forma contribuem para a alimentação do corpo, né? Ou fornecem energia, ou ajudam a construir as células, ou a construir o corpo, substituindo células, e os alimentos que ajudam a regular o funcionamento do nosso corpo para que ele seja sempre harmônico e não tenha nenhum problema com doença ou nenhum problema com falta de alguma nutrição, tá? Corpo saudável, né? Então, juntando com a alimentação saudável, né, você tem o corpo saudável e não só com alimentos saudáveis, mas também com outros auxiliares. Você tem, então, os exercícios físicos e o repouso. Os exercícios físicos, então, eles ajudam a fortalecer o músculo, né? O nosso corpo, nossos músculos. Se eles não forem sempre exercitados, eles vão atrofiando, né? Pessoas que passam muito tempo acamadas e tal, depois elas perdem massa muscular, porque esse músculo ficou parado. Então, para que os músculos estejam sempre no mesmo tamanho, com a mesma força, eles precisam ser movimentados, né? E o exercício físico ajuda nisso. Você também tem o equilíbrio dos órgãos, né? Com o exercício físico, o sangue circula melhor no corpo e isso ajuda a dar um equilíbrio melhor para os órgãos do corpo. E também a descarga de energia e estresses, né? O estresse está muito mais ligado à nossa mente, né? O exercício físico ajuda a produzir certas substâncias no corpo que nos tornam melhores, né, menos estressados. E o repouso, né, ele ajuda a repor as energias, né, que a gente vai perdendo ao longo do dia. Nosso corpo, então, passa por um processo ali de descanso, de deixar os órgãos do nosso corpo ali trabalhando de uma forma um pouco mais devagar, né, mas ele vai se recompondo, e o nosso cérebro também precisa desse tempo de descanso para ele dar uma reiniciada nele, para que no outro dia ele funcione melhor. Então, vamos falar um pouquinho de novo da pirâmide alimentar, né? A pirâmide alimentar, ela dá uma imagem, então, daquilo que está na base é o mais importante e aquilo que está no topo é menos importante, deve ser consumido menos, né? Então, você tem na base da pirâmide alimentar a água e os líquidos de maneira geral. Você tem os alimentos que fornecem energia, né? Os carboidratos logo em seguida, que é o que a gente precisa consumir de uma maior quantidade. Depois você tem os reguladores, né, que são as frutas e as verduras, né? Depois os construtores, né, que são as carnes, os leites, né? E o último grupo é o grupo então que ficam os açúcares,
as gorduras, né, que devem ser consumidos uma quantidade menor, né, deve ser evitado se comer muito desse grupo. Então vamos entrar em mais detalhes sobre esses grupos, né? Os energéticos, os alimentos energéticos são aqueles que fornecem mais energia para o corpo e está nesse grupo os carboidratos e as gorduras, né? Os carboidratos que estão nos cereais, né? Nas farinhas, no arroz, no macarrão, batata, mandioca e outros alimentos, e nas gorduras, né? Que são as manteigas, os óleos, o açúcar, o chocolate, né? Os alimentos reguladores, né, são aqueles que ajudam no funcionamento do corpo, né? Então, as verduras são grandes fornecedores, né, desses nutrientes, né? Fibras, vitaminas, sais minerais, e as frutas, né, também são outra fonte de também, né, vitaminas, fibras e os minerais. As fibras são importantes para a digestão, né? As fibras ajudam que o nosso intestino funcione de maneira mais regulada, né? Os construtores, então, é o terceiro grupo aí, eles ajudam a construir o corpo, né? Como a gente já falou, eles são muito importantes quando uma célula morre, quando o corpo vai construir uma nova célula, então os alimentos construtores são utilizados para isso, né? Então entram nesse grupo as proteínas, os alimentos têm muitas proteínas, então os leites, né, queijo, iogurte, e um segundo grupo que é chamado de carnes, ovos e feijões, né? Então as carnes, os ovos e feijões têm muitas proteínas que ajudam então nessa manutenção do corpo aí para que as células sejam trocadas por novas toda vez que uma célula morre. Então, agora voltando lá que a gente falou no começo, né, são os alimentos industrializados. Então, a indústria quer produzir alimentos que as pessoas comprem e sejam alimentos com uma boa aparência, com sabor, que sejam bastante atrativos, né? O problema disso é que muitas vezes esses alimentos muito atrativos, muito gostosos, muito bonitos, né, eles acabam sendo pouco nutritivos ou tenham muita gordura e muito açúcar, né? E aí isso é um problema, porque eles são muito gostosos, a gente quer comer muito deles e aí não dá, né? E esses alimentos, então, eles têm às vezes muito açúcar e açúcar demais no nosso corpo pode levar a algumas doenças, como por exemplo o diabetes, né, que afeta o nosso pâncreas, que produz uma substância chamada insulina, e aí com muito açúcar, né, isso pode gerar a diabetes, e aí que é uma doença bastante grave, né? Também os alimentos industrializados, que também utiliza gorduras saturadas e gorduras trans. Para que servem essas gorduras? Essas gorduras deixam o alimento mais macio, mais leve, mais cremoso, faz com que você coma bastante e não sinta tão cheio, tão satisfeito assim. Então, quando você come alimentos com muita gordura saturada, gordura trans, você não se sente tão cheio, né? O sódio, né, que ele ajuda a acentuar o sabor, deixa aquele sabor mais atraente, e o sódio ele é um dos grandes causadores de pressão alta, né? E a pressão alta faz com que os vasos sanguíneos que a gente estudou na outra aula possam se romper e aí ter um ataque cardíaco, um derrame cerebral, né? E assim por diante. Você também tem os corantes, né, que são substâncias artificiais para deixar o alimento mais bonito, né? Então, que também às vezes o tipo de substâncias usadas para colorir os alimentos não são tão saudáveis assim. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos ou distúrbios alimentares, né? Os distúrbios alimentares são perturbações no comportamento alimentar, né? Então o comportamento alimentar da pessoa é alterado de maneira grave, ou a pessoa acaba comendo demais compulsivamente, né? Ou querendo não comer nada, né? E assim por diante, né? E as causas desse comportamento, desse transtorno alimentar, está muito ligado com a nossa mente, com o funcionamento do nosso psicológico, né?
E as causas desse mau funcionamento, às vezes, são causas socioculturais, uma sociedade que cobra um corpo perfeito, de um certo padrão, né? Ou causas biológicas, né? Que podem alterar o funcionamento do nosso cérebro, causas psicológicas, causas familiares, né? E como eu falei, os padrões de beleza impostos pela sociedade, né? Que todo mundo tem que ser de um certo padrão, e aí a pessoa fica com muito aquilo na cabeça, não consegue atingir o padrão, e aí ela acaba se frustrando e gerando um problema alimentar, né? E os principais problemas, né? Você tem a bulimia, né? Que a pessoa come muito compulsivamente e depois tenta se livrar desse alimento, ou vomitando, ou fazendo exercícios extenuantes, né, para que ela consiga de alguma forma eliminar esse alimento que ela consumiu de maneira exagerada. Você tem a anorexia, né, que são pessoas que comete pessoas que não comem, deixam de comer ou comem muito pouco, ficam extremamente magras, mas mesmo assim elas não conseguem se satisfazer com o seu corpo. Por mais magras que estejam, não conseguem se sentir satisfeitos com o próprio corpo. E você tem a vigorexia, né, que é problema ligado com pessoas que querem ser muito fortes, pessoas que malham muito, e aí ela vai acabar comendo muitos alimentos, né, ou tomando suplementos alimentares para ficar cada vez mais musculoso, cada vez mais em forma, e aí também acaba comprometendo o funcionamento do seu corpo. Você tem de maneira geral, né, a obesidade, né, que ela é definida como acúmulo de gordura no corpo, né, e também a gente não pode ligar necessariamente a obesidade com um problema de saúde, né? Você tem pessoas que o padrão do corpo dela, do funcionamento do corpo dela é ser um pouco mais gordo, né? E isso é um problema quando essa gordura ela é gerada de hábitos sedentários que a pessoa não faz atividade física, não tem uma dieta adequada, ou fatores genéticos, né, quando é da genética dela ela ser mais gorda mesmo, né, ou fatores psicológicos. E aí você tem como consequência problemas para dormir, dores musculares, depressão, a sensação de cansaço maior, né, e maior risco de doenças cardiovasculares e inflamatórias. Quanto mais gordura no corpo, mais processos inflamatórios você tem no seu corpo, né? Mas lembrando, né, que pessoas serem gordas não necessariamente é um problema de saúde. É um problema de saúde quando são pessoas sedentárias, que não cuidam da sua dieta, mas as pessoas podem ser saudáveis e serem gordas, porque isso depende do funcionamento do corpo. Algumas pessoas, o corpo delas é gordo, outras pessoas um padrão médio e um grupo de pessoas que são mais magras. E essa cobrança do que é mais bonito ou mais feio, isso tem a ver muito mais com os padrões da nossa sociedade, com a cultura. Antigamente, ser gordo era considerado bonito. Hoje, não é considerado tão bonito assim, mas isso é uma construção social. A gente não deve se apegar a isso. Tá? E para fecharmos, a gente vai falar um pouquinho de desnutrição, que é a deficiência de um ou mais nutrientes essenciais. Pode ser gerado por fatores sociais, econômicos e patológicos, né? Os sociais e econômicos estão ligados, às vezes a pessoa não tem, né, um ganho de dinheiro, né, ou não consegue conseguir o alimento e aí acaba realmente ficando desnutrida. Ou patológico, quando tem alguma doença que faz com que o corpo não incorpore os alimentos que ela come, né? Desnutrido também pode ser quando uma pessoa come muita gordura e pouco carboidrato, pouca proteína, então o corpo vai ficar mais fraco, com pouca energia, ou quando a pessoa come só vai ficar com uma falta de algum tipo de nutriente, né? Então por isso que é importante que a pessoa tenha como o máximo de alimentos diferentes possíveis, né? E aí, então, para nós encerrarmos, nós falamos hoje sobre a alimentação saudável, né? Um corpo saudável com exercício e descanso. Falamos um pouco sobre os alimentos energéticos, construtores e reguladores, um pouquinho sobre transtorno alimentar, obesidade e desnutrição. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero ver vocês na próxima aula, estudem bastante e até mais.